Olá, vamos falar agora sobre motobomba centrífuga. O que são, para que servem e quais os seus modelos. Bom, o que é uma motobomba centrífuga? Motobomba centrífuga é um equipamento que transforma a energia elétrica em energia hidráulica, energia de vazão e pressão. E como é feito isso? Isso é feito da seguinte forma. Você tem aqui, por exemplo, uma motobomba centrífuga, aqui é um rotor. Então, a água entra aqui, ela vai entrar aqui, ela vai ser acelerada pelo rotor para a periferia e pela voluta da bomba, essa aceleração vai ser transformada em pressão, né? Ela vai vir aqui e vai sair aqui sob forma de vazão e pressão. Então, uma forma de conduzir a água é utilizar uma motobomba centrífuga. Quais são os modelos dos motobombas e quais as finalidades delas? Nós temos aqui, por exemplo, motobombas centrífugas monoestágio. O que é monoestágio? Tem apenas um estágio ou apenas um rotor. E qual a finalidade dela? É o transporte de água, ela vai ter grandes vazões e vai chegar, ela não pode chegar com pressões altas, mas não tão altas. Então são bombas que são bombas de maior vazão, motobombas centrífugas monoestágio. Já as motobombas centrífugas multiestágio, o que são multiestágio? Eu tenho vários rotores. Então, como é que funciona? Vou explicar com esse motobomba aqui, que é uma motobomba submersa. Como é que ela funciona? A água entra aqui, certo? Ela entra aqui, passa para o primeiro rotor. O primeiro rotor acelera, joga para o segundo. O segundo já pega a água mais acelerada, joga para o terceiro, joga para o quarto, para o quinto e assim sucessivamente. E aí ela sai. Então, qual a finalidade disso? Pressão. Então, motobombas centrífugas multiestágio são motobombas que possuem mais pressão e menos vazão, porque a potência é a relação pressão-vazão. Então, elas vão possuir muito mais pressão do que uma motobomba centrífuga monoestágio. Também temos aqui a motobomba centrífuga autoaspirante. Qual a finalidade dela? Essa motobomba era para você retirar água de cisternas ou poços. Por quê? Porque ela tem a capacidade, ela cria um vácuo aqui e ela consegue succionar até 9 metros de profundidade. Os outros tipos de motobombas centrífugas desses modelos, esses aqui, eles só conseguem succionar até 5 metros de altura, do nível do rotor, de onde a água entra, até o nível da água. 5 metros, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não mais do que isso. Já a autoaspirante, ela consegue succionar até 9 metros de profundidade, porque ele cria um vácuo nesse bojo aqui, ela consegue criar esse vácuo e a partir daí ela consegue succionar até 9 metros. Outro detalhe, ela não vai precisar nem de uma válvula de pé. Em muitos casos ela consegue succionar se não tiver água na sucção. Isso é importante quando você está trabalhando com poços que tem areia, que sempre danifica a válvula de pé, seria essa bomba para você utilizar. Já essa bomba aqui é a bomba centrífuga injetora. Então, a bomba centrífuga injetora. Ela é utilizada para poços profundos, ela pode tirar água até 50 metros de profundidade. Então, ela tem um mecanismo aqui que ela injeta a água e retorna a água. Porém, a eficiência energética deste equipamento é muito baixa. Pra você ter ideia, às vezes a gente substitui uma motobomba desse tipo aqui, uma injetora, de 1,5 cavalo, e você coloca uma bomba submersa de meio cavalo, 0,25, com desempenho melhor. E outro problema, essas bombas são mais problemáticas, porque quanto maior a sucção, quanto mais distante a sucção, mesmo corretamente calculado, é sempre problemático. Imagine você estar com 50, 60 metros de profundidade, qualquer coisa que aconteça no sistema, uma falta de água, alguma obstrução na válvula de pé, no injetor dela, vai te causar um problema e ela vai deixar de funcionar. Então hoje a gente está substituindo esse tipo de motobomba por motobombas submersas com muito mais eficiência e com menos potência. Motobombas submersas. Isso aqui é uma motobomba submersa. Então a gente tem o motor que fica na parte de baixo, a bomba fica na parte de cima.
a água entra pelo meio dela, e aqui tem os rotores que saem. Geralmente são bombas de alta pressão, porque os poços ficam a grandes profundidades. Então você tem poços de até 200, 300, até mais metros de profundidade. Então são bombas de alta pressão. E outra coisa interessante é que elas têm uma eficiência energética melhor do que uma bomba centrífuga convencional. Ela também é uma bomba centrífuga, porque o motor dela gira, então a gente tem os rotores aqui, ela aproveita a força centrífuga para transformar em pressão e vazão. Outra bomba que nós temos é a bomba booster, que não é nada mais do que um motor elétrico. Você pega a bomba de uma bomba submersa e coloca ela numa bomba, no motor normal. Qual a finalidade dela? Pressão. Muitas vezes você precisa vencer grandes desníveis com pequenas vazões. Então essa bomba tem baixa vazão. Então acho que 1.000 litros, 2.000, até 5.000 litros, mas com altas pressões. Então para você conseguir vencer grandes desníveis, você vai precisar de uma bomba booster. Outra finalidade dessa bomba, que a gente utiliza muito, é para fazer a fértil irrigação. Porque como você tem um sistema, quando você tem um sistema de irrigação, você acopla uma bomba dessa no sistema e ela injeta o seu fertilizante na sua linha. Motobomba de drenagem. Esse motobomba também é um motobomba centrífugo. Então você tem um motor elétrico que utiliza a força centrífuga. Todos os motobombas que nós falamos até agora, monoestágio, multiestágio, autoaspirante, injetora, submersa, booster, todas elas são motobombas centrífugas. Essa motobomba de drenagem tem a seguinte característica: ela tem um rotor, só que o rotor dela é aberto. Ela aceita partículas maiores, pedras, às vezes você consegue ter plástico. Você tem motobombas desse tipo aqui que conseguem bombear pedregulhos maiores do que um paralelepípedo. Então, tudo com rotor aberto. Porém, são motobombas de baixa pressão, por conta do tipo do rotor. Então, ela serve para você fazer uma drenagem de um tanque para o outro, de uma área que está precisando de uma área de esgoto para você jogar do próximo com baixas pressões. E temos aqui também a nossa famosa bomba de diafragma. Ela não é mais uma bomba centrífuga, ela é uma bomba de diafragma, a chamada famosa bomba Sapo. Sapo é uma marca, né, da Náusea, mas ela é uma bomba de diafragma, ela funciona com diafragma, ela é utilizada também, ela consegue ter grandes pressões e baixas vazões. Então, é uma bomba interessante para você utilizar para tirar água de um tanque, jogar no reservatório mais elevado. O único problema dela é o barulho. Ela é uma bomba extremamente barulhenta. E também, se você colocar ela sob em qualquer área que você colocar ela, por exemplo, um piso, qualquer coisa, e ligar ela tende a quebrar o piso pela vibração dela. Então ela sempre tem que trabalhar elevada e em locais que você não precise de silêncio, porque ela é muito barulhenta. Outra bomba interessante que nós temos é a bomba pressurizadora. Também é motobomba centrífuga. Tem um motor aqui, energia centrífuga, rotor, mas ela tem uma característica. Ela tem um sensor de fluxo. Então ela é utilizada, por exemplo, você precisa de ter uma pressão maior na sua residência em alguns pontos. Você instala uma bomba dessa na linha, na hora que você abrir uma torneira, ela vai sentir que houve um fluxo, ela vai ligar, aumentando assim a pressão. Então é uma bomba pressurizadora. Você tem ela com vários graus de pressão. Você pode ter ela com mais pressão, menos pressão, mas é muito interessante para a gente utilizar em locais que você não tem pressão, principalmente dentro de casa, ou também você precisa de uma pressão numa parede verde, em algum lugar. E ela funciona por fluxo. Então você pode botar um controlador de irrigação aqui, na hora que ele abrir o controlador, ela vai acionar. Outra motobomba muito usada é a bomba centrífuga periférica. Da mesma forma, a gente tem motor elétrico, força centrífuga, porém ela tem um rotor que é um rotor diferente. Com esse rotor, você consegue ter uma pressão mais alta, mesmo com a bomba centrífuga monoestágio. Então é uma bomba para ter maior pressão e menor vazão. Vazões são pequenas, ela tem uma alta pressão, mas as vazões pequenas por conta do tipo do rotor dela. Então, bomba centrífuga periférica.